Olá, pessoal, boa noite. Nessa quinta-feira, mais um bate-papo terapêutico. E vocês pediram muito para nós conversarmos sobre relacionamentos, então eu resolvi dividir as pautas. Então a gente vai fazer um pupurri de relacionamentos nas próximas semanas. Então hoje nós vamos falar dos sinais do fim de um relacionamento. Na próxima quarta-feira, porque quarta-feira que é o dia fixo do nosso bate-papo, né? Na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre estratégias para manter um relacionamento saudável, porque não é assim só ter o relacionamento e se tem amor vai ficar sempre tudo bem. Tem coisas, né, dicas, estratégias que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento. Então, na próxima semana nós vamos falar disso. E na outra semana nós vamos falar de traição no relacionamento. Quando vale a pena perdoar, quando não vale. E se aconteceu, é o fim de tudo, não é? Como é que fica depois de uma traição? Tá? Então hoje a gente vai começar com os sinais do final de um relacionamento. E se vocês tiverem mais alguma pauta que vocês queiram muito falar sobre relacionamento, pode ficar depois também para quarta semana sobre relacionamentos também. Me escrevam aí, digam sobre o que vocês querem falar, que a gente vai organizando, tá bem? Então hoje sinais do final de um relacionamento. O que nós vamos conversar? Tô vendo vocês entrarem, viu? A Thelma Santana, Célia Mota, boa noite, pessoal. Luciana Magalhães, Mel Puríssimo, boa noite. Bom, então, pessoal, uma coisa que é importante a gente ficar atento é que quando o relacionamento começa a dar sinais que tá no final, ele acontece de forma sutil. Por isso que muitas pessoas às vezes não dão muita importância, não dão atenção, vão se preocupar quando já tá meio que uma situação mais crítica, quando tá numa crise mais séria. Porque começa, na verdade, como um distanciamento muito sutil. É principalmente quando esse relacionamento tá gerando muito mais frustrações do que alegria. Muito mais momentos de decepção, de desânimo, de tédio, do que de interesse, de animação, de paz, de convivência e de tranquilidade. Então começa de uma forma muito sutil, que hoje em dia, muitas vezes pelo estresse, trabalho, às vezes a gente se preocupa, tem uma outra preocupação, a gente acaba se enganando um pouco e achando que é por esse motivo. Então tem que ficar atentos, porque muitas vezes a gente não percebe ou não dá muita atenção quando um relacionamento começa a tomar esse distanciamento, porque a gente acaba achando justificativas para isso. Mas o relacionamento que é legal, não importa o momento que tá sob estresse, não é um problema que tá acontecendo na vida de um casal que vai distanciar os dois, muito pelo contrário. Em um relacionamento que está dando certo, em geral os casais até se aproximam mais, porque o momento ruim, a dificuldade de um dos dois, é o momento dele comprovar a parceria do outro. Então, muitas vezes até o casal se une mais. Então, a gente tem que nunca começar a justificar esse distanciamento pela rotina ou por problemas externos. Outros sinais que a gente pode ir começando a perceber são aquelas manias, hábitos do parceiro, que muitas vezes a gente até aceitava, às vezes até achava engraçado no início, de repente começam a nos incomodar. Aquelas manias dele nos irritam, a gente fica com muita intolerância para tudo do companheiro e acaba que os defeitos dele acabam ficando até maiores, tem uma proporção maior, nos irritam até mais do que deveriam. Os defeitos do outro começam a ficar muito grande. Por exemplo, uma característica que às vezes você achava que ele era muito ingênuo, agora você acha ele um bobo, um trouxa. Coisas que até você tolerava, hoje você olha com mais crítica, com menos tolerância, com menos paciência. Então tem que prestar muita atenção nisso. Algo muito importante que a gente pode perceber até no dia a dia, a perda de interesse pela vida do outro. De repente não tem mais interesse em saber como é que foi o dia dele, em saber como é que estava aquele problema no trabalho. E mais ainda, a gente perde o interesse de dividir também o nosso dia com ele.
a gente não tem mais vontade de dividir. É melhor até evitar conversa. Então, um não conta pro outro, às vezes tá acontecendo alguma coisa importante na vida de um, no trabalho, e o outro nem tá sabendo, às vezes até percebe e nem pergunta, porque nem quer saber, não tem interesse algum. E também não tem interesse da outra parte de dividir aquele problema. Então, aquele interesse na vida do outro se perde. E perde mais ainda o interesse de dividir a minha vida com o outro. Tô vendo vocês entrando, deixa eu dar aqui boa noite pro pessoal que tá dando boa noite. Michele Martins, Fá Cardoso. Ontem terminei o meu, vivia muito infeliz, estava muito tóxico, cheio de desconfianças e cobranças. Tomara que você tenha feito a escolha e a decisão tomada. Agora que você tomou a decisão, bola pra frente, se reanima. Tem até um vídeo no YouTube, né, que eu comento, um vídeo de psicoeducação, que é sobre o fim de um relacionamento, o que fazer, né, como superar a crise da separação. Dá uma olhada lá. Ero Fernandes, boa noite. Juraci Souza, Cláudia Santos, Rosi Albuquerque, Isis Fonseca, Ademir Ribeiro, Mariana Miranda, Valdineia Santos. Oi, pessoal. Aqui passou já o nome Joinville, Santa Catarina, tá muito frio aí. Hoje eu não estou no Rio, eu estou em Porto Alegre, aqui está bem frio, viu? Eu tive um choque térmico quando eu cheguei aqui de manhã. Regina Silva, boa noite. Tenho depressão e ansiedade, transtorno do pânico, não compreendia querer me separar, mas tenho medo, me ajuda. Regina, o principal, ninguém vai ser um bom par se não é um bom ímpar. O que isso quer dizer? A gente tem que estar bem. Não é porque você está com depressão, ansiedade, não é por isso que você não tem alguém. Você tem que se resolver. Resolver os seus problemas, se tratar para você poder conviver com outra pessoa. A gente não pode depositar nossa felicidade, nossa saúde, nosso bem-estar, a nossa expectativa de vida num companheiro. A gente tem que estar bem, inteiro, e o companheiro é só um extra, é um lucro nosso. Eu já sou feliz sozinha, eu já me sinto bem sozinha e a pessoa só vem para agregar, só vem para somar. Essa frase é muito legal. Ninguém vai ser um bom par se não for um bom ímpar. A gente não pode querer um relacionamento para nos salvar de problemas. A gente tem que estar bem antes com a gente mesmo, tá? Marise Brassani, tô separada 2 semanas, estou destruída. Olha, a gente já pode fazer então 1 mês de bate-papo terapêutico sobre relacionamentos. Hoje os sinais do fim, semana que vem, como eu falei, a gente vai falar de estratégias para um relacionamento saudável, dicas para manter um relacionamento bom. Na outra semana, traição, e agora eu decidi já com o pedido aqui da Marise. Vamos falar daí na 4ª semana de relacionamento sobre como sobreviver a uma separação. Como é que a gente supera essa crise? Marcado então, que já tiveram 2 aqui que pediram, então tá decidido. 1 mês popurrí sobre relacionamentos, tá? Bate-papo terapêutico de relacionamentos agora 4 seguidos. Vamos lá, atendendo o pedido de vocês. Gerson Antônio... Remédios Plásticos, Jobson Rafael, Inácio Gregório, Elaine, Michele Sartorelli, sou de Poa, e prima da sua amiga Thaís. Ai, claro, manda um beijão pra Thaís, que legal que tá acompanhando, Michele. Mariana Miranda, ninguém é de ninguém, essa é a realidade, perfeito, Mariana. Voltando aqui então, pessoal, eu tava falando de sinais. Tava falando da perda de interesse, e junto com essa perda de interesse, tanto eu perco o interesse de saber do dia a dia do meu parceiro, quanto eu perco o interesse de dividir, de contar. Eu não tenho nem mais vontade de contar para ele o que está me acontecendo. Então, o diálogo diminui, as conversas diminuem, acabam vivendo 2 pessoas solitárias na mesma casa. Às vezes está acontecendo um problema sério no meu trabalho, na minha família, e eu nem divido mais com aquela pessoa. Não tem mais interesse. E a pessoa às vezes até percebe que a gente está com problema e também não faz de conta que não está percebendo, porque também não faz questão de saber.
acontece um desinteresse mútuo de ambas as partes. Junto com isso, pessoal, vai ter uma perda do cuidado. De repente, aquelas coisas que eu fazia para agradar o meu parceiro, que são de cuidados mesmo com ele, eu já não faço mais. Eu já não reparo aquele dia que ele tá muito cansado. E eu daqui um pouco, um dia que ele tá cansado, eu tenho que ser mais legal, daqui a pouco eu faço um favor, um agrado, num dia que foi mais pesado pra ele. Eu já não enxergo mais isso. É como se fosse a pessoa não tá nem mais te enxergando, tu te sente até invisível, porque o outro ele já não repara mais como é que tu está, não repara mais nesse cuidado do dia a dia, não tem mais aquele cuidado de quando sai se despedir, dar um beijo, se perde esse cuidado todo por ambas as partes. Um começa a descuidar do outro. Com isso, outro sinal muito importante que aparece muito rápido é o distanciamento físico. Acaba criando uma barreira entre os dois. Os carinhos são menos frequentes, já não saem mais de mãos dadas. Então acaba acontecendo um distanciamento e não é mais natural tocar o outro. Já não é mais espontâneo, já não é bom. Muitas vezes tem, né, uma relação sexual, um contato no automático, mais ali por obrigação. Ou ainda gera um esforço, uma vergonha, um constrangimento, perdeu-se a intimidade. Quando perde a intimidade, é um sinal muito importante de que o relacionamento está chegando ao fim. Ou, no mínimo, está entrando numa crise muito importante, em que os dois estão realmente muito distantes do outro. Há pouco esforço para compreender o outro. Então, se eu digo que eu tô chateada com uma coisa, o outro não se esforça para se colocar no meu lugar, para pensar, para tentar compreender o que eu tô sentindo. Se ele não concorda, então aí sim que já nem é esforço algum, acha que é bobagem do outro e não tem mais aquele interesse de compreender o que está se passando com o meu parceiro, o que ele está sentindo, acaba perdendo essa vontade de entender, esse interesse de saber o que ele tá pensando. Sabe aquele, quando a gente tá conhecendo a pessoa no início de relacionamento, que a gente quer muito saber o que ele pensa disso, o que ele tá sentindo, ele tá feliz, ele tá gostando do passeio, ele tá se sentindo bem. De repente isso se perde, não se tem mais vontade de entender o que o outro tá sentindo.